Você não precisa ganhar mais para começar a investir. Você precisa fazer as coisas na ordem certa. E eu vou provar isso com um número só. Agora, antes de qualquer explicação, eu quero que você entenda. R$ 50 por mês não é R$ 50 por dia que eu estou falando. São apenas R$ 50 por mês. Menos que uma conta de celular, a depender aí da sua realidade. Em 5 anos, isso vai virar mais de R$ 4.000. Do seu bolso vão sair apenas R$ 3.000. É isso mesmo. O resto do dinheiro vem de onde? Ele vai se multiplicar sozinho, entende? Esse é o efeito dos juros compostos. E aí você precisa entender, o total que aparece aqui não vem 100% do seu bolso, ele vem do dinheiro trabalhando para você. R$ 4.000 é para muita família a diferença entre passar um aperto, né, com a cabeça erguida, muito tranquilo, seguindo a vida, tendo paz e tranquilidade, né? E eliminando a possibilidade de assumir repentinamente uma dívida muito mais cara. E olha só, dá para você começar com R$ 30. Eu vou te mostrar exatamente onde e como. Meu nome é Murilo Cardoso, seja muito bem-vindo ao Mapa do Progresso Financeiro. E o compromisso aqui é um só: fazer o seu dinheiro crescer investindo por conta própria, mesmo que você esteja começando do zero, sem depender do gerente, sem depender da dica de terceiros, de qualquer pessoa. E você vai entender 100% o que você está fazendo. Bom, e hoje aqui eu quero falar com você que ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Se você está acima dessa faixa, não tem problema. Vai ter conteúdo aqui que vai gerar valor para você também. Se você ganha entre R$ 1.600 e R$ 3.200 aproximadamente ali, se você está nessa faixa, provavelmente você já passou por isso e provavelmente você já sentiu isso. Você entra num vídeo, você entra num conteúdo sobre investimento e em 30 segundos você percebe que aquilo ali não é para você. O cara tá falando de aportes de 5, de R$ 7.000, valores muito mais altos, que está totalmente fora da sua realidade. E ele está falando de uma carteira diversificada em renda global, tendo renda global, investimento em dólar, em outras moedas. Fala de coisas que parece às vezes até que é de outro mundo, né? E aí bate aquele pensamento, você deve pensar, pô, mas quando eu ganhar mais, eu vou dar o primeiro passo, porque agora não é para mim. E pode ser que você esteja certo de uma maneira temporária, por um tempo curto, naquele momento. Talvez naquele momento que você esteja vendo essa informação não faça sentido. Mas eu quero dizer com todas as letras para você, esse é o pensamento, é o que mais atrasa as pessoas no país. Porque quem espera ganhar mais para começar, quase nunca começa. E quem começa, pequeno, pouco, quase sempre continua. A grande sacada aqui, é importante você entender, que o que vai fazer diferença para você criar o hábito, é o hábito de poupar e investir que vai fazer a diferença, que vai gerar transformação em sua vida, entende? Nessa aula você vai levar 3 coisas que são importantes. A primeira, por que sobra tão pouco dinheiro? E o que eu posso fazer com isso na prática, né? Segunda coisa, o erro da ordem, que faz você ter um esforço tão grande, né? E você vê o seu dinheiro mesmo virar pó em pouco tempo. E a terceira é o passo a passo aí para você começar a investir, pouquinho, pra gente fazer o quê? Construir o hábito, entende? Vou te explicar como você vai fazer essa primeira operação de uma maneira simples, explicando aqui o passo a passo, tá? No fim você vai saber, você não vai só ter entendido, você vai saber o que você vai fazer, quais são os próximos passos. Então deixa eu ser bem claro aqui sobre essa aula. Ela é sobre começar, é sobre você tirar o primeiro dinheiro da sua conta e colocar no lugar onde esse dinheiro vai começar a trabalhar para você.
vai trabalhar para você. E quando o bolo tá pequeno, ele vai gerar um pouco rendimento. Isso é fato, não tem conversa. Mas a grande questão é que ao longo dos anos, os juros compostos, ele vai fazer um trabalho de multiplicação, de exponencialização desse dinheiro, que você vai ver esse dinheiro gerar grandes resultados. E ao longo do tempo, à medida que esse bolo for crescendo, você vai investindo em qualificação para você mudar a sua realidade. Beleza? Mesmo que você esteja ganhando aí abaixo de R$2.000. Hoje, aqui eu vou trazer um conteúdo que pode te ajudar. O que não é essa aula? Tá? Essa aula aqui não é sobre você enriquecer rapidamente, não é sobre a oportunidade, sobre a ação, o criptomoeda ou a oportunidade do momento. Não, não é isso. E não é sobre você se privar de tudo. Se a estratégia depender de você virar outra pessoa, ela não serve. Você tem que continuar sendo você, fazendo o que você gosta. É claro, você vai ter que ajustar o seu padrão para ele estar alinhado com a sua realidade. Porque quando você não tem nenhum tipo de controle, você não consegue gerenciar nada. Então, minimamente, você vai ter que ter um controle. Você precisa garantir que os seus gastos, eles vão estar encaixados dentro da sua renda. Ah, Murilo, mas eu gasto muito mais, é a minha realidade. Eu sei que tem situações muito específicas e aí a ideia não é tratar todos os cenários aqui, porque é impossível, tá? Se você tiver condições de encaixar os seus gastos dentro da sua realidade, se você tiver condições, estiver disposto de minimamente tentar, aí sim, isso aqui vai gerar um valor para você. Agora, se você não estiver disposto a tentar, a ouvir, a entender e a tentar fazer alguma coisa para mudar a sua realidade, porque a minha está resolvida, a minha eu estou tranquilo. Você precisa mudar a sua realidade. Eu estou aqui te trazendo um conhecimento para você aplicar e você mudar a sua realidade, beleza? Você precisa estar disposto a entender e você precisa estar disposto a colocar em prática. Se você entender e não colocar em prática, você não vai ter resultado. E se você tiver com a mente fechada e não quiser ouvir e entender o que eu estou te falando, não adianta você ficar aqui, você vai ficar perdendo tempo, tá? Então, vamos ser práticos. Então, o que eu vou te falar aqui, vou falar aqui de valores pequenos e o impacto disso em sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa aqui já, beleza? O valor pequeno não é o começo pequeno, é o começo certo. Você vai dar um primeiro passo dentro da sua condição. Então vamos ser honestos aqui, beleza? Esse ponto de partida, é assim, você tem que entender que sem isso, nada do que eu vou falar para você, sem você estar disposto a dar o primeiro passo, colocar um valor mínimo e aplicar, nada do que eu vou falar aqui vai funcionar para você, beleza? Então vamos lá, numa família que ganha entre 1 e 2 salários mínimos, ou praticamente 8 a cada 10 reais que você ganha, eles já estão comprometidos. Então, de 100 reais, 80 reais já tem compromisso. Essa é a realidade. Pelo menos 80, 90% da sua renda aproximadamente vai estar comprometida antes de você começar o mês. É o aluguel, é uma conta de luz, uma conta de água, conta de gás, comida, condução do trabalho, remédio, alimentação. Isso não é gasto com bobeira, é gasto básico, é essencial. Então não tem muito o que fazer, não dá para você cortar e você vai ter que viver com isso, entende? Então quando sobra pouco, não é porque você fez besteira, é porque a vida tá cara, é porque a estrutura é essa mesmo. E todo mundo, independente, em todas as esferas, vai ter que lidar com isso, entende? E é justamente por isso que você precisa ter estratégia. Você, mais do que qualquer pessoa, se você está nessa faixa, quanto menor sua renda, mais cri-cri, mais cuidadoso você tem que ser com seus gastos, você tem que anotar no detalhe. É isso que vai fazer a diferença para você. E aí, claro, o seu foco não é em cortar tudo. O seu foco ele tem que estar em fazer sobrar, e o que sobrar você vai investir em coisas que vai te levar para o próximo nível, entendeu? E que vai fazer você ser diferente.
você mudar a sua realidade. Beleza? Então, a pergunta que todo mundo faz aqui, ela muitas vezes está errada. A questão aqui não é o quanto sobra, é outra coisa que é importante. É porque quase nunca vai sobrar mesmo no final do mês, né? Mesmo quando você faz tudo certo. Essa é a realidade. Mas por que nunca vai sobrar? Eu falo isso sem drama para você. O dinheiro que sobra, ele não existe. Beleza? O que existe é o dinheiro que foi separado propositalmente, intencionalmente. E pensa aí na última semana do mês. O dinheiro estava lá no dia 20. Não importa. O dinheiro que estiver lá, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um nome, ele tem que ter um objetivo, né? Se ele não tiver, é só um dinheiro que está ali. E rapidamente vai aparecer uma oportunidade de você gastar. O dinheiro sem um objetivo, ele sempre vai encontrar um destino, não tem para onde correr, vai aparecer uma forma, uma oportunidade, um imprevisto que vai fazer esse dinheiro sumir da sua conta, e essa é a realidade. O remédio que você adiou aí, o presente da festa lá da escola, um passeio da escola, um pneu que furou, vai aparecer alguma coisa, não é? Mas isso não é falta de controle. A grande questão é que o dinheiro sem dono é dinheiro disponível. O dinheiro sem o propósito é dinheiro disponível. E dinheiro disponível, ele vai embora, não tem para onde correr, ele vai sair da sua conta. Agora vamos inverter o negócio. Se no dia que você recebe o dinheiro, você tira R$30 e dá um nome para ele. Esse é o meu dinheiro para reserva de emergência. Ponto. Esse é o meu dinheiro para mudar minha realidade. Essa é a reserva financeira que vai mudar minha realidade. Ponto. Quando você faz isso, o cérebro ele começa a tratar aquele dinheiro de forma diferente. Ele deixa de ser um dinheiro e ele vira um compromisso. Um compromisso com você, um compromisso com o futuro, com o seu futuro e um compromisso para mudar a sua realidade. Parece uma coisa boba, parece isso aí não funciona. Você pode até pensar, e tudo bem, eu não estou nem aí. Tá? Eu estou aqui compartilhando, eu quero que você mude. Mas se você está até aqui, não perde seu tempo, mano. Presta atenção, não perde seu tempo, beleza? E não é a grande questão, não é essa. Essa é a diferença entre quem guarda dinheiro e quem não consegue guardar. A grande questão não é o quanto você ganha, é o momento em que o dinheiro é separado e para onde ele vai, ele tem um propósito. É isso que vai virar o jogo, vai fazer você virar a sua realidade, vai mudar, vai fazer você sair desse cenário onde você vive reclamando, dizendo que não consegue guardar nada, para um cenário que você poupa e investe todos os meses. Quem guarda o que sobra nunca investe. Quem separa antes sempre vai guardar e sempre vai investir. Beleza? Uma coisa que você pode fazer o quanto antes, que vale mais do que qualquer economia que você tentar fazer aí no mês. Agora pare e pense. E se o seu primeiro dinheiro para investir, ele não vier de um corte de um gasto, mas ele vier do dinheiro que já é seu? Isso aqui é o que eu mais gosto de falar, porque é algo muito rápido e é fácil de você aplicar. Tem dinheiro que já é seu e que talvez você não esteja pegando. Por exemplo, a conta de luz. Isso aqui só se aplica para pessoas que estão em condições específicas, tá? Que tem a renda muito baixa mesmo. Existe o CAD único, é o programa do governo lá, beleza? Então a família que está cadastrado lá, ele tem direito a não pagar um consumo de energia em até X quilowatts. Se eu não me engano, talvez ali seja algo em torno de 80 kWh por mês, tá? Não se apega a esse termo complicado. O importante aqui é, você tem um desconto, você tem um crédito lá que você pode usar em consumo de energia para famílias que estão cadastradas lá no CAD. Beleza? Em muita casa de 1, 2 salários, essa conta já representa um valor significativo. E existe outras faixas para quem consome um pouco mais, tá? Então ali talvez o 80 seja o ponto de partida, mas tem algumas outras faixas. E o que trava a maioria das pessoas? Não é ter dinheiro às vezes. É o cadastro, por exemplo, que está desatualizado lá. Então você precisa manter o seu cadastro lá no CAD único super atualizado.
E aí uma coisa que eu quero enfatizar aqui, que é o seguinte: eu não sou muito a favor de ficar dessas políticas de ficar incentivando você a ir lá pegar dinheiro. Mas se você precisa, realmente, use esse mecanismo de uma maneira que possa te ajudar a elevar, te colocar no próximo nível. Então você usa esse recurso do governo, mas você não pode se acomodar em hipótese alguma. Você precisa pegar esse recurso e ele vai gerar uma sobra para você. E aí essa sobra, ela tem que ser investida em você, em qualificação, que te ajudar a desenvolver alguma habilidade que possibilite você gerar mais renda, entende? E a partir desse crescimento da sua renda, a partir dessa qualificação, você aumenta a sua percepção de mercado, sua percepção de valor no mercado, você vai poder ganhar mais e mudar a sua realidade, a realidade de sua família. Você não pode, em hipótese alguma, ficar acomodado, preso com esses benefícios que o governo te dá. Você tem que usar isso de uma maneira provisória, como um trampolim para te levar e alcançar o seu próximo nível, tá? Eu espero que isso faça muito sentido para você. Não fique preso a programa e benefício do governo. Use isso para você ir para o próximo nível. Você tem que trabalhar, você tem que usar a sua energia, a sua saúde para gerar valor, gerar resultado e fazer e crescer. E crescer, mudar a sua realidade, mudar a realidade de sua família. Assim, ó, vamos lá. Uma tarde no órgão responsável, no CRAS, por exemplo, você já resolve essa situação, já regulariza. Beleza? Então, se você tem condições de colocar isso em prática e faz sentido para você buscar o crescimento e desenvolvimento para mudar a realidade, a sua realidade da sua família, entenda, vai lá e faz o que tem que ser feito. Beleza? Existe uma série de taxas ali que são invisíveis, né? Se você pegar a fatura do seu cartão, a fatura do seu banco, o extrato do seu banco e procurar, você vai ver. Provavelmente pode ter algum seguro que está cadastrado lá e às vezes você nem tem noção. Às vezes o gerente do banco conversando com você, você foi lá e autorizou, fez sentido e de repente você olha com o tempo deixou de fazer sentido. Então tem uma série de custos que estão lá na sua conta que você nem lembra mais que fez e que está corroendo e está tirando o dinheiro da sua conta e está gerando vazamento, beleza? E aí um exemplo, né? Seguro de cartão, taxa de manutenção de conta, pacote de celular. Pô, às vezes você tem internet em casa, mesmo ganhando pouco, eu conheço pessoas que ganham muito pouco e que tem internet em casa, internet fibra, barato, né? E não precisa usar, por exemplo, o Wi-Fi, o plano, o 4G ou 5G do celular com valor tão alto. Às vezes o valor baixinho, o mínimo possível, você consegue manter a sua conexão, tá? E manter a comunicação. Então, às vezes aquele plano do celular, ele pode estar corroendo o seu dinheiro. É comum, parando para observar, você achar ali R$20, R$30 que está saindo, está escorrendo pelo ralo e você nem tinha mais conhecimento, nem lembrava mais disso. Aí tem outros benefícios, tá? O governo tem uma série de benefícios, é como eu falei, eu não estou aqui para te incentivar a ir atrás desses benefícios, mas você dentro dessa faixa, tendo direito, faça uso disso, mas faça uso disso para te alavancar, para te ajudar a desenvolver novas habilidades, para te ajudar a se qualificar, para você gerar um resultado diferente e mudar a sua realidade, sua família, para você conseguir aumentar a sua renda. Isso não se aplica a todos, vai ter gente que não tem condições mesmo, e tudo bem. Mas não se incomode se você estiver nessa realidade, você não tenha condições de mudar sua realidade. Mas se você tem condições, vá e use isso como trampolim para se qualificar ainda mais e mudar a sua realidade, você poder aumentar gradativamente sua renda e mudar a realidade de sua família. Beleza? Então tem Bolsa Família, tarifa social de água, de gás, aquela questão da conta de luz. Vale você conferir isso aí lá no CRAS, lá mais próximo de você, procura esse órgão e tenta entender quais são as possibilidades para você e para sua família. Beleza? A lógica é essa. Eu não te pedi até aqui para você cortar nada.
Eu não te pedi aqui para você parar de sair. Eu não te pedi aqui para você parar de comprar o que você gosta. Eu te pedi para você ir buscar o que já é seu e identificar os vazamentos mais críticos que estão ali saindo, o dinheiro que está saindo da sua conta, que é dinheiro pequeno, mas que somando vai dar 20, 30 reais ali, 50 reais, vai te destravar um valor mínimo ali, beleza? E aqui é onde a coisa fica mais legal. 50 reais, 80 reais, você acaba de encontrar um dinheiro, né, que vai garantir o seu primeiro investimento, sem você sacrificar nada de maneira absoluta. Você vai continuar mantendo o seu padrão, a sua realidade nesse primeiro passo, mas já vai destravar alguma sobra mínima financeira. Bom, então deixa eu te mostrar o que acontece com valores pequenos ali, para você entender, porque eu acho que é difícil você encontrar isso de uma maneira fácil. Vamos lá, 30 reais por mês vira cerca de 380 reais em um ano. Aqui, observe aqui no gráfico, tá? Então, se você investe 30 reais por mês, em um ano você tem 380 reais. Você pode chegar em valores próximos de 2.400 reais aí depois de 5 anos, tá? 50 reais por mês, eles viram um bom dinheiro, né? 630 reais e 4.000 reais após 5 anos. 100 reais por mês vai virar algo em torno de 1.270 reais em um ano. Beleza? E cerca de 8.000 reais depois de 5 anos, tá? E 150 reais por mês, se você conseguir poupar e investir, ele vai gerar para você 1.900 reais no final do ano. Se você continuar com esse hábito, depois de 5 anos você vai ter um baita dinheiro, algo em torno de 12.000 reais. Ah, Murilo, mas isso aqui não muda a sua realidade. Mas olha só, a gente está falando aqui de uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos. 12.000 reais depois de 5 anos representa um valor significativo. Em um ano ela está próximo de um salário mínimo, acumulado, guardado. Se ela colocar 100 reais por mês, se ela colocar 150 reais por mês, ela tem quase 2.000 reais. Dá uma segurança. Se surgir um imprevisto, a depender, você consegue cobrir com esse valor. Você consegue viver uma vida mais tranquila, né? E com esse dinheiro também dá para você investir em qualificação. Com isso você vai gerar um trabalho mais especializado do que seus colegas no trabalho que você tem hoje, e você consegue ser facilmente reconhecido com isso e naturalmente ir crescendo na sua carreira se você está trabalhando em algum lugar. Se você é empreendedor, autônomo, você consegue se qualificar, melhorar a forma como você lida com o seu negócio, prestar um atendimento melhor, investir no que faz sentido, ou então desenvolver uma nova habilidade para construir um novo produto, ou elevar a qualidade de um produto que você já tem no seu negócio. E isso, inevitavelmente, vai ser reconhecido pelos seus clientes e a tendência é que você aumente a sua renda. Você vê que com pouco, eu estou partindo aqui de 30 reais, a gente foi para 50, a gente foi para 100, a gente foi para 150 reais por mês. Então, será que você realmente não está gastando um pouquinho a mais com alguma coisa que você consiga livrar 30, 50 reais por mês? Uma coisa que é importante você entender é que esses valores aqui, eles são aproximados. E eu estou considerando aqui uma taxa básica de juros na realidade de hoje, tá? Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, a realidade do mercado já tenha modificado, mas tudo bem. O mais importante aqui é você começar e criar o hábito, beleza? Então olha o que isso significa na vida, né? 30 reais por mês é R$1 por dia. R$1 por dia. Em 5 anos, isso a gente está falando de R$2.000, R$2.400, mais de um salário mínimo em 5 anos guardado. Pô, mais 5 anos é muito tempo, a gente não vamos trabalhar com esse horizonte. O importante é você ver, você no ano tem R$380, você colocando R$1 por dia, né? R$150 por mês, que é o que muita família com até 2 salários mínimos talvez consiga, né? Depois que se organizar e ajustar toda a vida financeira, é factível, talvez você consiga guardar 100, R$150 por mês, tá? Isso vai virar R$12.000 depois de 5 anos.
E você não vai ficar esperando 5 anos para fazer alguma coisa, não. Você tem que começar a mapear qual é o investimento em você que você vai fazer. Eu acho que você é seu maior investimento. Você não tem que focar em mercado financeiro. Claro, você vai investir esse dinheiro. Enquanto você está guardando, você vai colocar no mercado financeiro. Mas nessa fase, você tem que focar em aumentar a sua renda. E para você aumentar a sua renda, você precisa gerar mais valor no mercado. Você tem que entender o seguinte: a gente vive num mundo de causa e efeito. Você semear, você plantar, quando você está investindo em você, quando você está fazendo bem, você está plantando, você está semeando. Isso é opcional. Você pode não fazer nada. Se você não planta, você ainda assim vai colher. A colheita nessa realidade que a gente vive é obrigatória. A colheita é obrigatória. A semeadura não. Você investir, você fazer o bem, você se qualificar é opcional, mas você vai colher. Se você planta coisas boas, se você semear coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você não fizer nada, você vai ter um resultado ruim, porque sua vida não vai mudar, sua realidade não vai mudar, você vai continuar na mesma condição que você está, ou até pior, porque a vida é dinâmica. O custo vai aumentando, imprevistos vão acontecer e isso vai te jogar ainda mais para o fundo do poço. Então, se você semear, se você plantar, se você colocar isso que você está vendo aqui em prática, a probabilidade de você ter uma colheita que possibilite você mudar sua realidade no curto, médio prazo é muito mais alta do que você não fazer nada. Você vai colher também, entende? Mas é isso. O mundo é dinâmico e a vida você escolhe. Você tem que tomar decisão. Eu vou continuar do jeito que eu tô, sem fazer nada, ou eu vou começar a plantar, vou começar a investir para poder colher um fruto melhor lá na frente. Beleza? Com 12 mil reais você consegue fazer uma reforma, você consegue investir em muitos cursos, qualificação, você consegue dar muito mais tranquilidade para a sua família. Esse é um ponto de partida, é um ponto de entrada, tá? Você consegue ter mais segurança e passar por uma fase de desemprego sem você pedir nada a ninguém, você consegue se virar. Beleza? E olha só, o que mais importa aqui nessa tabela é o seguinte, não é essa projeção, né? Não é a possibilidade de você ganhar mais, não. É o mesmo salário, organizado do jeito certo. É isso. Até agora eu não falei para você que você tem que cortar custo, deixar de se divertir, deixar de fazer as coisas que você gosta. Não falei isso. Eu falei para você cortar coisas que são desnecessárias, que tá saindo da sua conta, seja no cartão, seja da sua conta, e você nem lembra mais. Isso não gera valor nenhum para você. É aquela conta de celular que tá mais alta e às vezes você, com a metade do valor, você conseguiria dar conta. Entende? Então é isso. Até agora eu não falei para você cortar nada. Tá? Esses exemplos aqui é importante que você entenda que são ilustrativos para você entender, ter noção, né? Tornar mais visual para você conseguir tangibilizar o que eu tô te falando, beleza? Então deixa eu te contar aqui 3 situações que você pode estar passando, e são situações hipotéticas. Isso aqui é importante você ficar claro, são situações hipotéticas. Imagina uma diarista, né, que recebe aí entre R$1.000 e R$1.900 por mês, dependendo do mês, porque é diarista, é variável. Ela nunca fez nenhum tipo de investimento. Ela foi lá, atualizou o seu CadÚnico, entrou lá na tarifa social de conta de luz, né? De repente zerou a conta de luz. Ela não estava pagando, sei lá, R$50 e zerou. Beleza? Ela pegou esse valor que vinha ali da conta de luz, R$90, R$80, e passou a investir e colocar ali no Tesouro Selic todo mês, né? Do dinheiro que pingava, ela já transferia esse dinheiro. Hoje, a primeira reserva financeira da vida dela passa a estar disponível a partir do momento que ela deu esse passo, foi lá, atualizou o cadastro dela, acessou mais um tipo de benefício que possibilitou ela investir e melhorar a condição dela. Mas ela vai ficar limitada a isso? Não. Isso aí é só um trampolim para fazer ela ir para o próximo nível e ter uma vida muito melhor. Imagina o Rodrigo, hipoteticamente, um cenário, um motoboy que ganha muito aí no final do ano e pouco no mês de fevereiro, março ali. Ele achava que estava organizado, mas não estava.
Ele só planejava pela média e passou a montar a sua vida em cima do pior mês. E aí ele vai lá e cria uma regra. Tudo que passar disso, metade vai para a caixinha e a outra metade eu vou seguir a minha vida. Em 8 meses ele tinha guardado mais do que ele já guardou na vida inteira. Agora pense no outro cenário hipotético, uma pessoa que é CLT, ganhando o piso do salário mínimo. Ela carregava uma dívida antiga, né, que ela achava que era impossível de pagar, e ela descobriu que a dívida velha era altamente negociável. Ela entrou em contato com a instituição e pegou os eventos que às vezes a Serasa faz, foi lá ver qual a situação dela, e ela viu que ela conseguia pagar aquela dívida com um valor extremamente baixo, uma fração mínima do valor da dívida, e limpa o nome dela. Foi lá e limpou o nome dela. O dinheiro que iria para os juros virou o primeiro investimento dela. E nenhum dos três ganhou um aumento. Os três apenas mudaram a ordem e deram pequenos passos que geraram valor em sua vida. Tá? Agora eu sei que, de repente você pode estar pensando aqui, né? Pode estar passando uma série de coisas na sua cabeça nesse momento. Vamos encarar aqui. Imagina, a primeira coisa é eu não tenho dinheiro suficiente para começar. Eu entendo. O mercado financeiro ele comunica como se fosse um clube fechado específico para pessoas que têm muito mais dinheiro. Mas o Tesouro Direto, ele aceita aplicação a cerca de R$30. Você consegue colocar pouco. Agora com as caixinhas aí dos bancos digitais, você tem acesso a colocar valores muito baixos. Você não vai pagar custo adicional por isso, entendeu? E no caso do Tesouro Direto tem um custo, mas só quando você alcançar o valor de R$10.000 aplicado. Mas isso aí vai levar tempo para quem está começando. Então o valor de entrada, o quanto você vai poder investir no obstáculo, você tem acesso, tem opções para colocar pouco dinheiro. Segundo, eu tenho uma dívida e não posso investir agora. Eu concordo com você em partes. É por isso que essa aula aqui tem uma ordem, tem uma sequência lógica. Se você tem dívida de cartão, tirar você de lá talvez seja o melhor investimento. Sair dessa dívida, entende? E aí lá mais para frente eu vou explicar o porquê. Investir não é um fim do caminho, é uma etapa, é o primeiro passo, mas tem várias coisas que você precisa fazer. E a terceira coisa que geralmente pode estar passando na sua cabeça e já gerando bloqueio, dificuldade e tal, é você achar que investir é muito complicado. Eu não entendo nada disso, para quem é muito complexo. É normal você sentir assim quando tudo parece muito técnico. Mas eu vou te falar uma coisa, olha só. O primeiro investimento, ele leva menos de 15 minutos para você fazer. Quando você pegar o jeito, você vai fazer ultra rápido, de maneira automática, né? Vai ser muito mais rápido, vai ser tão rápido quanto você ir lá e pedir uma comida no aplicativo, você colocar R$20, R$30, né? Eu vou te levar e mostrar o passo a passo daqui para frente. Mas aí você tem que fazer a sua parte. E eu vou te mostrar, vou te explicar uma coisa que às vezes pode não estar sendo explicado de uma maneira muito clara, beleza? E aí é que a razão ela tenta fazer a gente desistir. Mas vamos lá. Existe um conselho famoso, né? E para quem ganha pouco é praticamente nulo. Cortar o supérfluo quase nunca resolve para quem ganha 1 ou 2 salários. Porque não existe supérfluo o suficiente. Quase 80% de que você ganha já estão no limite e já estão comprometidos, né? Transporte, alimentação. Como é que você vai ter supérfluo? Você não tem muito acesso. Para quem ganha pouco, tá na faixa entre 1 e 2 salários, não tem muito o que cortar, porque já está tudo muito comprometido, né? Às vezes é uma besteirinha, um cafezinho, que vai liberar uns reais, mas é muito pouco. É melhor você manter o seu Netflix R$10, R$15, R$20, ou você manter um lanche, pequenos acessos à diversão. Você tem que ter a diversão ali como parte do seu plano financeiro, da sua organização financeira. Se você cortar, você tende a ficar infeliz. Você aguenta pouco tempo cortando as coisas que te dá prazer, sabe, que realmente te colocam em outro astral. Então a ideia não é que você corte. O primeiro mês ele seria muito difícil,
Tá? E aí que vem a pior parte, né? A grande questão, muita gente acaba ficando envergonhada. A pessoa conclui que o problema é ela, e na verdade não é. Tá? E quando você conclui isso, você para de tentar. Mas na verdade o problema não é com você, tá? Não é isso que eu quero que você pare. Eu quero que você entenda que o problema não é você. A realidade do mercado é diferente. Mas você não pode se limitar a isso, você tem que buscar alternativas. Existe uma alavanca muito maior ali do que você sair cortando os pequenos gastos, tá? E aí eu já te dei, buscar o que já é seu. Você tem alguns benefícios que talvez você não esteja acessando, basta você ir lá no CRAS, nos órgãos responsáveis e buscar essa informação, CAD único, CRAS, busca toda essa tarifa social, todas as taxas que estão saindo, todo esse dinheiro que está saindo da sua conta. Isso aqui é coisa rápida que você faz e você destrava algum dinheiro ali da sua conta. A outra eu vou te passar aqui agora, tá? Vamos lá. Imagina duas pessoas com o mesmo salário. Uma consegue guardar, a outra não consegue. A diferença não é a disciplina. O que separa quem consegue guardar de quem nunca consegue, se o salário é o mesmo, e então o salário não faz diferença, a renda não faz diferença. São três coisas aqui, e nenhuma delas está relacionada com a sua força de vontade. Primeiro, o dia. Quem guarda dinheiro no dia que recebe, e quem não guarda, tenta deixar para ver se sobra alguma coisa no final do mês, e aí se sobrar, ele vai investir. Só que a realidade, eu já falei algumas vezes aqui, é que o dinheiro nunca vai sobrar. Se você deixar o dinheiro, deixar para ver se no final do mês sobra alguma coisa para você começar a investir, pode esquecer, nunca vai sobrar, beleza? A mesma pessoa, mesmo salário, resultados completamente diferentes, só pelo dia que ela toma a decisão de investir. Segunda, o automático. Quem guarda não decide todo mês, ele decide uma vez só. A decisão é uma que você tem que tomar. Eu quero mudar minha realidade, eu vou fazer o que tem que ser feito para isso e eu vou pagar o preço. É essa decisão que você tem que tomar. A partir do momento que você toma essa decisão, você precisa ir lá no aplicativo do seu banco, fazer um agendamento, transferir todos os meses o valor de 30, de 50, de 100, de 150 reais para a conta XPTO, para a minha conta que eu vou fazer os meus investimentos e deixar agendado. Acabou, não tem mais conversa. Porque toda decisão que se repete todo mês, em algum momento, ela vai falhar. Aí quando falha uma vez, vem a culpa, você começa a pensar em um monte de coisa e quando vem a culpa, você tende a parar. Então, a terceira coisa que você precisa, que é a grande questão, é o nome. Quem guarda dá nome para o dinheiro. Não é poupança, é o dinheiro do dentista, é o dinheiro da minha reserva financeira, é o dinheiro da reserva que vai mudar a minha realidade da minha família, é o dinheiro do material escolar, é o dinheiro para fazer determinadas coisas, beleza? Dinheiro com nome não é gasto, é dinheiro com propósito. Dinheiro sem nome sempre vai estar disponível e sempre vai aparecer a oportunidade, uma forma de você queimar esse dinheiro. Então, estabeleça um nome, um objetivo para o seu dinheiro, por menor que seja a quantia, e isso vai mudar a sua realidade. Repara que nenhuma dessas coisas existe que você seja muito mais forte, muito mais organizado, muito mais inteligente. As três são configuração. Você faz uma vez e elas funcionam sozinha, de maneira automática. E é por isso que eu falei aqui lá no começo. Investir por conta própria, fazer o seu dinheiro crescer, não é sobre ganhar mais, é sobre fazer as coisas, tomar decisão e fazer as coisas na ordem certa. Beleza? Agora o ponto central aqui da aula que você tem que entender, e eu peço que você preste bastante atenção, são esses aqui, olha só. Você precisa entender o seguinte, tem um juro que talvez que você esteja pagando, que é 30 vezes maior do que o melhor juros que você pode receber investindo em qualquer lugar. E por que, Murilo, que está a dívida do cartão é o melhor investimento do país, melhor investimento do Brasil? Vamos lá.
Vamos aos dois números que importam aqui. O rotativo do cartão, que é quando você pega um valor, que é quando você vai lá e paga o valor mínimo da fatura, e o resto ele vai rolando ali para os próximos meses. Ele, em média, está na casa de 400% ao ano. É uma taxa de juros absurda. O melhor investimento seguro que você pode hoje vai render, que você pode fazer hoje vai render 14% ao ano na realidade atual. Isso pode mudar, pode estar muito mais baixo, pode ser que agora esteja muito mais baixo. Mas é 14 contra 400 dos juros do cartão. Então isso faz uma diferença, mais de 30 vezes, tá? Então você precisa fazer uma reflexão e ter esse conhecimento, ter essa noção. Vamos traduzir esse negócio. Se você tem R$1.000 no rotativo do cartão e ao mesmo tempo você está guardando R$100 por mês numa aplicação, você está no prejuízo, não tem muito o que fazer. O juro que você paga come com folga tudo que você está recebendo. E aí é como você encher um balde furado, não tem para onde correr. E é isso que explica a frase, né? A frase que eu mais escuto a gente falar. Eu pago todo mês e a dívida nunca diminui. Você não está errando. A grande questão é que o juro, o pagamento mínimo do cartão não abate a dívida, ele só empata com os juros do mês. Tá? E você acaba só aumentando e dificultando ainda mais a sua vida. Agora vai lá e vira a chave, porque aqui está o presente que eu tenho para você. Olha só, preste atenção. Quando você tira R$1.000 do rotativo, você não paga uma conta. Você acabou de fazer o investimento mais rentável do Brasil. Nada vai render tanto quanto você eliminar uma dívida que na casa de 400% ao ano. Não existe ação, fundo de aplicação, não existe nada que vai te entregar esse nível de rentabilidade de 400%. Você tira esse negócio dessa dívida da sua frente. Mas existe uma dívida que cobra isso de você. Ela vai te massacrar, acabar com sua vida financeira. E é exatamente a mesma matemática, só que ao contrário. Por isso que a ordem é importante. Primeiro você vai acabar com os juros mais caros, você vai sair deles. Depois você começa a pensar em investir. Não é atraso no seu plano, é a parte mais lucrativa do seu plano. Beleza? E mais uma coisa que quase ninguém sabe, uma dívida antiga, daquelas que já sujaram seu nome lá, ela é altamente factível você conseguir negociar. Existem várias campanhas de negociação aí, a Serasa ela é muito famosa e puxa bastante. É comum você aparecer descontos acima de 80% para essas dívidas. Para quem ganha até 2 salários mínimos, você tem uma dívida de R$3.000, ela pode ser fechada por algumas centenas de reais, uma fração muito menor, e aí você conseguir limpar o seu nome e abrir as portas novamente do crédito para você, tá? Então, nunca aceite a primeira proposta, vai negociar. Você nunca pode ir lá aceitar a primeira proposta do banco, da instituição. Vai sempre negociando até você chegar à fração mínima possível. E agora vamos falar aqui sobre o passo a passo para você fazer o seu primeiro investimento. Então anota aí, ou salva, porque isso aí é o que trava a maioria das pessoas. E qual é o primeiro passo concreto para você fazer o seu primeiro investimento sem depender de ninguém? Ainda esse mês, olha só. Então, passo número 1 é você escolher onde, né? Você pode investir pelo seu próprio banco ou por uma corretora. Se o seu banco ele já tem lá o Tesouro Direto disponível para você no aplicativo, ótimo, muito bom. Você usa ele porque é muito mais fácil, tem muito mais conveniência, né? O que importa é você começar, não a perfeição. Então vai lá e pega o que é mais fácil para você. Se você não tem, vai lá e abre uma conta em uma corretora. É de graça, você não vai ter custo, é muito rápido e prático. Você faz pelo celular mesmo, não vai levar 10, 15 minutos ali. Beleza? Passo número 2, você vai procurar o aplicativo do Tesouro. Vai lá, abre o aplicativo do Tesouro Direto. As áreas de investimento dos bancos você sempre vai encontrar disponível. Beleza? O passo número 3, você vai escolher ali o Tesouro Selic, você vai aprender, né? Vai ver lá a lista com nomes parecidos e você vê o que é mais interessante para você começar. Então, na dúvida, começa pelo Tesouro Selic. Tá? Não tem erro, é bem mais tranquilo.
Por 3 motivos. Ele não cai de valor, né? O preço dele não muda tanto quanto os demais. E aí, isso te dá um pouco mais de segurança, mais estabilidade, tá? Você pode resgatar quando você precisar, né? E o governo também está com o Tesouro Reserva, está disponível somente para quem tem contas no Banco do Brasil nesse momento. Mas logo vai abrir para outros corretores. Então, se você tem conta no Banco do Brasil, você consegue também acessar o Tesouro de Reserva, que te dá um acesso muito mais rápido a esse dinheiro, tá? O Tesouro Selic, o dinheiro só vai cair no dia seguinte. Ele é o investimento mais seguro do Brasil, porque o governo federal é que garante e você tem a soberania do país aí como garantia. O passo 4, você vai colocar o valor, né? Pode ser R$30, pode ser R$50. O valor não importa hoje. Hoje o que importa é você virar uma pessoa que investe, você construir esse hábito. No passo 5, você agenda, né, para o mês que vem, no dia seguinte ao pagamento, né, a transferência automática. Não é esperar o final do mês. Você vai lá, entrar no aplicativo e fazer o agendamento daquela transferência automática já a partir do próximo mês, tá? Seu dinheiro cai num dia, você vai lá e já agenda para o mesmo dia ou no dia seguinte a transferência de maneira automática, beleza? No passo 6, você vai lá dar um nome para o seu dinheiro. No app lá você consegue configurar caixinhas, vai ter caixinha do Nubank, caixinha de objetivos, você cria, batizar uma dos nomes que você quiser, minha reserva, minha reserva financeira, a reserva que vai mudar minha realidade, você pode pôr o nome que você quiser. Se você não tem lá o aplicativo, se eu quiser, você pode anotar, colocar na geladeira, o importante é você colocar ali o nome da caixinha e ter um acompanhamento de tudo que você colocou lá enquanto está rendendo. Isso funciona, tá? E é muito rápido e prático de você fazer. Então, 6 passos, menos de 15 minutos, e você deixa de ser alguém que quer investir para ser alguém que já investe. O mais importante aqui é que a partir daí o valor ele tende a aumentar quando você puder. É só uma questão de tempo. R$30 vai virar 50, 50 virar 100. Isso é só uma questão de tempo. Mas o hábito é que vai construir, possibilitar você gerar um patrimônio e mudar a sua realidade. Então já dá para você montar ali um quadro, o dinheiro não sobra, o dinheiro que não existe é o dinheiro que se separa no final do mês. Isso é importante você entender. Existe dinheiro que é seu e que talvez você não esteja pegando. E os juros caro, ele come qualquer esforço. Agora eu vou juntar tudo que a gente falou aqui e vou te mostrar o jeito errado, tá? Que é o quase que a grande maioria não faz. Então vamos lá. O número 1 é você esperar sobrar dinheiro. Se sobrar no final do mês, eu guardo. Nunca vai sobrar, essa é a grande realidade. Você já está ciente disso. Não porque você é um gastador, não porque você... É porque o dinheiro não tem nome, não tem propósito. Sempre ele vai achar um destino, tá? O erro número 2 é você começar investindo com dívida de cartão aberta. Uma dívida de cartão muito alta, pagando juros mais caros. Pessoal, a pessoa finalmente decide se organizar e começa a guardar R$100 por mês, enquanto tem 2.000 de dívida rolando no rotativo do cartão e ela continua pagando o mínimo. Não funciona, tá? Essa é a ordem errada. Então, ela paga, se vira para poder pagar logo esse cartão, se livrar desse negócio, tenta se organizar. E o erro 3 é você esperar ter um valor ali decente para você começar a investir, como esperar ganhar mais. Pô, com R$30, você deve pensar, R$30 é muito pouco, não vale a pena. Esse é o erro mais caro dos 3 e é o mais silencioso, porque ele não custa dinheiro, ele custa tempo da sua vida. E o tempo é o único ingrediente que você não consegue recuperar, não consegue comprar depois. Então você precisa tomar a decisão agora e fazer o que tem que ser feito para mudar a sua realidade. Beleza? E qual é a consequência desse negócio, né? Acontece que sempre na mesma ordem. Você se esforça e não tem resultado. Não tem resultado por quê? Porque os juros come e corrói todo o seu dinheiro. É rápido demais, você não consegue guardar, e é isso aí. Aí vem um mês difícil e sempre você vai só se afundando. Todo o seu plano quebra. E essa é a realidade, é o ciclo que vive a maioria das pessoas. Aí vem a parte que
é importante você evitar e tomar bastante cuidado. É você concluir que investir não é para você. E não é para você tentar. E aí passam 5, 10 anos. Você com essa mentalidade de que, essa crença de que investir não é para você, vai prejudicar. Porque o ano vai passar, o tempo vai passar de qualquer forma. Se você não mudar isso, não quebrar esse ciclo e mudar a sua realidade, não vai ter o que fazer, entende? Você vai passar anos após anos e não vai ter nada. E o pior é que nesses 10 anos que vão passar, R$50 por mês eles teriam virado R$9.000. É isso mesmo, R$50 por mês viraria R$9.000 depois de 5, 10 anos investindo, o bolo só aumenta. Isso é importante você ter noção. E não foi o salário que impediu, foi a falta de método, a falta de uma sequência, a falta de noção. Agora o jeito certo são 4. São 4 passos e a ordem importa sim, mais do que a velocidade. Passo número 1, você busca o que já é seu. Isso é para essa semana, é de graça. Vai lá, atualiza seu CAD único, vai lá no CRAS, vê tudo que você tem direito, pede tarifa social de energia, pede o que você tiver que fazer. Sempre pensando, cara, isso aqui não vai me acomodar. Isso aqui é a alavanca que vai me fazer mudar a minha realidade. E a partir do momento que você não precisar mais desse negócio, você tem que estar super feliz. Mas se ele está à sua disposição, use como mecanismo, como arma para você mudar a sua realidade. Tá? Então vai lá conferir sua tarifa social de água, gás do povo, Bolsa Família, todos esses benefícios que o governo usa como alavanca para ir para o próximo nível. Tá? Pega a sua conta, olha lá, será que tem alguma cobrança indevida? Tem alguma cobrança que eu não faz sentido para mim? Seguro, taxa de manutenção de conta. Vai lá e vê essas coisas que estão saindo da sua conta e hoje você não está dando importância porque você não está olhando, tá? É o extrato do banco que vai responder essas questões para você. E por que isso primeiro? Porque isso pode liberar 50, 100, 150 reais todos os meses, sem você abrir mão de nada, só por uma simples decisão de ir lá e atualizar seu cadastro e buscar o que você tem de direito ali, que pode destravar esse dinheiro. Tá? É a única renda extra que não custa muito mais aí da sua vida. Você consegue resolver de maneira rápida, tá? Passo 2, sair dos juros caros. Mata todas as dívidas que você tiver e aí a partir do momento que sobrar o dinheiro, essa seria seu primeiro objetivo, tá? Lista todas as dívidas que você tem, corre atrás de tudo, coloca tudo numa folha, separa ali em 3 colunas. Quem eu devo, quanto eu devo, qual é a taxa. A ordem é sempre pela taxa. A que tiver a maior taxa é o que você tem que eliminar. Tá? Não é o valor da dívida, é a taxa que determina a ordem que você tem que atacar. O rotativo do cartão ele vai estar lá em primeiro lugar sempre. Qualquer coisa é mais barata do que você eliminar esse rotativo do cartão, beleza? Então mata o rotativo do cartão porque vai te dar um fôlego. Parcelar a fatura, né, ela acaba gerando muito mais dificuldade para você. A dívida antiga negociada você consegue negociar, mas você não vai aceitar a primeira proposta em hipótese alguma. Tá? O desconto acima de 80% é comum e é isso que você tem que buscar, pagar o mínimo do mínimo possível. E se a dívida for grande demais, aí você vai atrás aí do Procon, pede ajuda à Defensoria Pública que você tem direito e vê uma forma de você conseguir. Existe uma lei, a lei do superendividamento, que permite você negociar tudo de uma vez e garante aí um mínimo para você, beleza? Passo número 3, montar um sistema. Isso é uma vez só. É só isso que você tem que fazer. Planeja pelo pior mês que você tem, não pela média. Você sempre leva em consideração o pior mês que você já teve. E se sua média for variável, como autônomo, diarista, motorista de aplicativo e tal, você pega o pior mês que você já teve dos últimos 12 meses e monta seu plano de vida, seu orçamento de vida em cima dele. Tá? Pior renda e aí os seus maiores gastos ali. Tudo que vier acima disso, ele já tem um destino combinado antes de chegar.
Aí você vai automatizar o Pix no dia que o seu dinheiro, que o seu pagamento cai na conta. O Pix tem que ficar agendado, a transferência automática para o dia seguinte, né, a entrada do salário ali na sua conta. Você vai colocar um nome para esse dinheiro, qual o propósito dele, a caixinha que vai mudar a sua realidade e a realidade de sua família. É a reserva financeira, é o dentista, é o material escolar para o próximo ano, enfim, é a caixinha, e a caixinha que vai mudar a sua realidade tem que estar lá, beleza? Comece com um valor que não vai fazer muita diferença para você, R$20, R$30, será que você não consegue mesmo pôr R$20, R$30 por mês? E se no mês não der, tudo bem, não se culpe, você não quebrou nada por isso. Tá? Você só pulou um mês, mas você tem que dar continuidade, volta no próximo com um gasto total. Passo número 4, investe isso, vai começar a investir esse valor a partir de agora. Tesouro Selic mesmo, caixinha do Nubank, faz o que é mais simples para você, você não precisa ter domínio com várias outras alternativas, você precisa ter o hábito, a consistência, beleza? Primeira meta, um mês das suas despesas essenciais, vai juntando esse dinheiro até alcançar esse valor. Você vai fazer anotar tudo, quanto você ganha e tudo que você gasta. Gasto tanto com mercado, gasto tanto com remédio, com farmácia, eu gasto tanto com luz, gasto tanto com aluguel, gasto tanto com diversão, gasto tanto com isso. Aí você vai colocar essa lista aí infinita, pode ser uma lista grande, pode ser uma lista pequena, depende do tamanho da sua família. Segunda meta, primeiro você vai focar em juntar um dinheirinho ali até alcançar o custo mensal, um mês do custo mensal. Depois você vai aumentar isso para 3. Tá? Enquanto você não tiver esse valor, você não pode pensar em nenhum outro investimento. Foca em construir essa base para você, o seu colchão que vai te segurar, né? Uma reserva que vai te dar muito mais segurança e muito mais tranquilidade, tá? Não deixe esse dinheiro na poupança, usa contas remuneradas, usa o Tesouro Direto, o título público, Tesouro Selic, se você tem Banco do Brasil, tem o Tesouro Reserva lá, e aí você vai conseguir acessar, tá? O mesmo esforço vai render muito mais do que na poupança. A poupança é fora de cogitação. Fechou? Bom, e se a sua renda varia, você começa a guardar uma parte, um percentual dele, não um valor fixo, tá? 5% de tudo que entrar na sua conta por mês, tá? E você vai lá e vai separando esse percentual. É menos pior, mas você mantém o hábito e consegue ter consistência, tá? Pausa aqui agora, faz o que tem que fazer, isso não leva muito tempo. Abre o aplicativo do banco, procura aí por Tesouro Direto na parte de investimento. Só vá lá e procura, para garantir que você tem tudo o que você precisa. Se você não tiver, não achar, vai lá e anota, tá? Vai lá, abre uma conta numa corretora, depois você pesquisa isso, tem vários outros vídeos. Depois vai lá, marca no celular mesmo, já faz agendamento no CRAS, no CAD Único, atualiza seu cadastro, vai correr atrás dos seus direitos, dos benefícios que você tem disponíveis. Para quê? Para quê? Você vai usar isso como base para alavancar a sua vida e mudar a sua realidade. Não pode, em hipótese alguma, se acomodar, pegar esse dinheiro e aumentar o seu custo de vida, porque aí você não vai sair de onde você está, e aí, lamentavelmente, 5, 10, 15 anos vai passar e você vai continuar na mesma condição. Beleza? Bom, e o que couber, aí o foco é sempre investir o que der sem te apertar, tá? Já marca no calendário, no dia seguinte, pega lá R$30, R$20, já faz o agendamento aí agora no seu celular para transferir, fazer o Pix para a conta, onde está lá a sua caixinha do Nubank, para você ir lá e fazer os seus investimentos. Já começa por lá, fechou? Bom, são 3 linhas e é assim que você começa. Você não vai parar mais. Quando esse ciclo começar a rodar, você não tem como parar, isso é viciante. Você vai ver o dinheiro crescendo. Não se apega no início, vai ser pouquinho mesmo, vai ser centavos, vai ser R$1, é muito pouco, mas você precisa manter o foco, porque o bolo vai crescendo e quando o bolo cresce, esse dinheiro que vai cair na sua conta automaticamente dos juros vai ser muito maior. E para finalizar, eu quero que você saia daqui com uma frase: investir não é para quem tem dinheiro sobrando, é para quem separa o dinheiro todos os meses de forma antecipada. Você não precisa de aumento, você não precisa de bico, você não precisa entender de bolsa de valores, de dólar, de gráfico, de coisas complexas, você não precisa de nada disso.
você precisa de R$ 30 por mês, de 15 minutos do seu tempo. Você precisa ir lá, atualizar os seus cadastros, fazer tudo na ordem certa, seguindo essa sequência que eu já te passei. Primeiro pegar o que já é seu, depois sair dos juros caros, depois você vai trocar e montar um sistema para você automatizar toda essa transferência, usar a tecnologia ao seu favor, né? E aí você vai eliminar e parar de depender totalmente da força de vontade, porque o negócio fica difícil. Aí sim você vai começar a investir, colocar esse dinheirinho todo mês. Fechou? Isso de maneira automática. Vai ter um propósito para cada um deles. Faz isso e em 5 anos você não vai reconhecer a sua realidade. A sua realidade vai mudar, não tenho dúvida disso. Mas não é porque você vai ter ficado rico, não. Mas é porque você vai ter algo que falta hoje na maioria das famílias. Tá? O dinheiro seu guardado, rendendo, né, disponível para quando você precisa, né, qualquer eventualidade você está tranquilo e seguro para poder lidar com ela. E isso começa com um pequeno passo, R$ 30 no mês. E exatamente isso que a gente faz aqui, o episódio após episódio, trazer essa consequência para você fazer o seu dinheiro crescer investindo por conta própria. Mesmo que esteja começando do absoluto zero. Fechou? Do zero mesmo. Falando aqui R$ 30 no salário mínimo. Se essa aula te ajudou, já salva, já compartilha com seus amigos, familiares, porque na hora de fazer o primeiro aporte você vai querer rever todos esses passos. Volta aqui, assiste quantas vezes for necessário para isso entrar na sua cabeça e você conseguir ir para frente. Beleza? Bom, me conta aí comigo, escreve aí nos comentários o que caiu, quais são os insights que você teve, se tem algo que ainda te impede de dar o primeiro passo e investir, e qual vai ser o seu primeiro valor. Escreve aí, ó, o meu primeiro valor, já vou botar aqui R$ 20 hoje, a partir de hoje. Já entrei e já fiz o agendamento. Fiz o agendamento, R$ 20 por mês, está feito. Beleza? Escreve aí, não importa o valor. O importante é o compromisso, você colocar em prática tudo que eu estou te falando aqui. Fechou? Bom, é esse o conteúdo que eu preparei para você. Espero que tenha gerado real valor em sua vida e até o próximo vídeo.